Enquanto para uns o começo da noite indica volta para casa, para outros é o começo de mais um dia de trabalho. Já estamos acostumados, né? A noite pra gente virou dia, né? Essa é a rotina de Enio Amâncio há 12 anos. As crianças a gente praticamente não vê crescer, né? Porque quando a gente está dormindo, elas estão agitando. Quando a gente chega, elas estão dormindo. Então a gente troca tudo, né? O taxista Augusto Valeira Júnior também trocou há 7 anos o dia pela noite. A noite fica sendo o dia pro taxista, né? E o dia vira a noite. Mas apesar de experientes em trabalhar à noite, eles não conseguem despistar um inimigo que chega de repente, o sono. Depois das 3 horas da manhã, o corpo já está pedindo um pouco de sossego, um pouco de sono, e a gente até dá aquela relaxada. Todo taxista que trabalha à noite, quando dá meia-noite, 1 hora da manhã, dá uma cochilada, quando o serviço dá uma maneirada, porque o sono pesa mesmo. Na hora de dormir durante o dia, a qualidade do sono não é a mesma. Você pode dormir 10 horas de dia e você não descansa 100%. Basta você dormir 5, 6 horas à noite que você já fica com o corpo bem descansado. Eu tenho uns vizinhos bons, né, que não fazem muito barulho de dia, né? Parece até que eles cooperam comigo, né? Enquanto Enio examina os pacientes... Tudo bem com você, Maria? Você está sem dor? Doutora Sueli, o sono do dia recupera energias? E se a gente tivesse que comparar, por exemplo, 6 horas de sono à noite e 6 horas de sono do dia, quer dizer, são correspondentes? Ou você teria que dormir o dobro durante o dia? Depende, né? Depende da qualidade desse sono diurno, né? Como o enfermeiro colocou, de experiência própria, nunca é tão bom quanto o sono noturno. Sim. Mas o mais importante é que nós passemos pelas fases do sono, né? Desde o sono superficial, né? Que vai então se aprofundando, chegando naquele sono mais profundo que a gente fica todo molinho, largado, e que nós tenhamos aquelas fases do sono REM, chamado sono REM, onde nós temos os sonhos, né? Normalmente, nós temos 4 a 5 períodos de sonhos durante a noite, embora a gente não se lembre. Sim. Então, este processo todo é que vai dar a recuperação, né? Então, se você dorme de dia, mas você tem acordares, porque tem barulho, porque tem luminosidade, porque, né, enfim, alguém entra no quarto, né? Sim. Difícil você ter uma privacidade mesmo durante o dia. Então, você vai ter um despertar, mesmo que a pessoa não tenha consciência, ela vai superficializar o sono e aí ela vai começar a ter, então, prejuízos nesse processo. Sim. E isso não vai ser bom para a restauração. Agora, eu tenho amigos que moram na Chapada, na Bahia, e é um casal, eles têm 3 filhos pequenininhos, de 4, 2 e um piquititico recém-nascido. E lá não tem energia elétrica e eles dormem quando escurece e acordam com o nascer do sol. Isso é o ideal de vida? É o ideal? Na realidade, mas é quase impossível. É o perfeito, né? O barulho da natureza, né? Que delícia, né? Então, o despertar dele é com a luz solar. Então, a luz do dia é o momento de despertar. A luz vai-se embora, o pôr do sol é o momento de dormir. Então, é o ideal. Qualifica muito a noite de sono. Agora tem uma pergunta aqui do Edson Ribeiro das Neves, de São Paulo. Ele diz assim: sempre que eu durmo de barriga para cima, eu tenho pesadelo. Tem algum estudo sobre isso? Eu desconheço, né? Mas é interessante. O que é provável é que dormindo de barriga para cima, talvez ele tenha apneia. Então eu sugiro que ele investigue isso, né? Porque na apneia, aquela parada respiratória, é comum que a gente associe um estado físico que você esteja passando naquele momento com alguma coisa do sonho, né? Então o teu cérebro, a tua atividade mental vai tentar manter você dormindo e vai pegar aquela dor, aquele desconforto e colocar num pesadelo, por exemplo. Né? A gente vê isso com vontade de ir ao banheiro. Então você sonha que está com vontade do banheiro e continua dormindo, até que não dá mais. Né? Então é possível que esse pesadelo que ele esteja dizendo esteja associado, por exemplo, a uma apneia. Não sei se for o caso, né? Mas eu desconheço. Vamos lá ver mais um vídeo então.
A correria diária torna impossível a prática de esportes, mas há quem esteja mudando isso, trocando o dia pela noite. Eles driblam a rotina caminhando, jogando futebol ou andando de bicicleta. Depois de um dia estressante, como todos devem ter aqui em São Paulo, nada melhor que você praticar alguma atividade física. À noite sobra um tempo, não é um horário já é mais esticado, quer dizer, dá para sair mais cedo do trabalho, às 8 da noite, e ainda por cima acaba um pouco o estresse. Este grupo de ciclistas passeia pelas ruas de São Paulo quando escurece há mais de uma década. As vantagens de andar de bicicleta à noite, segundo eles, são muitas. Menos poluição, tráfego é menos intenso. A temperatura é mais amena, o clima é também sem comentários. Se você olhar aqui à volta, todo mundo que está, o astral é ótimo, é tudo ótimo. Só neste grupo são 3.500 associados e tem fila de espera para entrar. Pedro Cury, participando pela primeira vez, está ansioso. Estou esperando que seja uma coisa gostosa, divertida e que use um pouco o físico também, né? Que sirva para um condicionamento físico. São 9 horas da noite e os night bikers se preparam para mais uma saída. Eles vão passar as próximas 2 horas pedalando. Mas antes de começar, eles verificam se está tudo certo. A bicicleta precisa estar em ordem. Tem que estar com a manutenção em dia, porque uma bicicleta que sem manutenção é complicado. Você pode estar correndo risco de vida, porque se acidentar com bicicleta não é brincadeira. Alguns acessórios são indispensáveis. O farolzinho na bicicleta é importante, não só para sinalização, como também para você ver o que vai encontrar pela frente em lugares mais escuros, né? Buzininha. Aí na traseira, uma iluminação adequada, né? Para o pessoal poder te visualizar. Aí tem outros artigos que você pode colocar, que são os refletivos, que nunca é demais. Eu queria voltar um pouquinho na questão do trabalho, do pessoal que trabalha à noite. A gente pode falar aqui, por exemplo, invertendo completamente a vida, assim, trabalhando por muitos e muitos anos à noite, dormindo durante o dia, pode mudar a expectativa de vida dessa pessoa? Olha, eu acredito assim, muitas vezes ela pode aí ter, ela vai sentir no corpo, né, o cansaço, ele vai sendo acumulativo. Geralmente essas pessoas, elas também começam a ter um aumento de peso, né, porque elas acabam se alimentando também pela madrugada, fazendo as ceias, e isso vai fazendo com que ela também tenha um aumento de peso. Então são vários os prejuízos que elas vão tendo ao longo dos anos com esse sono diurno e não mais noturno devido ao trabalho. Sei. Quem mais recorre à fisioterapia do sono? Homens, mulheres, jovens, na realidade, todos, né? Hoje nós temos aí também crianças, adolescentes aí apresentando um alto grau de escoliose, e a escoliose pode estar sendo originadas do quê? Do posicionamento inadequado ao dormir. Elas dormem no decúbito ventral, de barriga para baixo, e é durante a noite. Então eu falo até para os pais ficarem atentos à posição que seus filhos estejam adotando, porque é durante a noite que é liberado o hormônio do crescimento, e eles podem estar influenciando aí no crescimento até ósseo em desalinhamento. Então essas crianças hoje chegam 12, 13 anos em consultório já com alto grau de escoliose por estar adotando um má posicionamento durante a noite. E também até os 70, 90 anos, eu tinha uma senhora, a dona Laura, que era uma paciente minha, 94 anos. Então ela já sentia muita dor na cama, acamada. Lógico que depois com uma orientação postural, com posicionamento, suportes ideais, nós conseguimos qualificar e muito a noite de sono dela. Então, com as orientações é muito importante, independente se ela é na fase de adolescência, criança ainda, mas também no adulto, na terceira idade, é muito importante saber que existe uma boa posição, um bom posicionamento para ser adotado, e que isso vai ajudar e qualificar muito a noite de sono de todos.
Agora, doutora Sueli, a gente pode pensar assim, por exemplo, algumas coisas, alguns recursos para fazer quem tem problema de insônia, por exemplo. Pode recorrer aos químicos ou pode recorrer ao chazinho da vovó? O que é melhor nesse caso? Bom, antes de mais nada, né, eu penso que se é uma insônia mesmo, né, o que a gente caracteriza como insônia? Uma dificuldade de pegar no sono ou de manter o sono, né, durante a noite, ou também aquele despertar muito precoce. Se é uma dificuldade que ocorre mais de 2 vezes na semana e mais do que uma vez no mês, né? Então, 3, 4 vezes no mês, então já caracteriza uma insônia. Então, é importante procurar um médico especialista na área do sono para fazer aquele exame que vocês mostraram no vídeo e para então ter um diagnóstico. O médico vai decidir se é necessário mesmo, então, entrar com uma medicação, né? Que vai ver se tem uma questão de ansiedade, que é muito comum na insônia, o que é que está por trás, né? Como dica, vale sim o chazinho, né? Mas não vale chamate. Chamate é estimulante, né? Tem cafeína. Cafeína, então não pode ser chamate, pode ser os chás verdes, né? Erva doce, erva cidreira, camomila, que favorecem sim. O banhinho morno, né? A música, a leitura agradável. E eu sempre falo que é importante, como dica, né? A gente tem o hábito de preparar o quarto para os nossos bebês, com roupa de cama, tudo muito gostosinho para eles dormirem. Perfumado. Devemos fazer a mesma coisa para nós. Escolher um bom lençol, um bom travesseiro, como ela colocou, um bom colchão. E roupas, né, de dormir também agradáveis, aconchegantes. Música. Falando em coisas aconchegantes e agradáveis. Música, e agora, Zé Babeiro? Música é agradável. Vamos mostrar então A Turma. A Turma. Uma música minha também, A Turma. Tá bom.